Senhoras e senhores, muito boa noite. Vou até pedir para aqueles que puderem, que tiverem a disponibilidade, aí, dependendo do ambiente, que abram a câmera. Estamos aqui todos entre colegas na nossa Comissão de Recuperação Judicial e Falências. Eu quero conhecer um pouquinho, apesar de ser à distância, quero conhecer um pouquinho do público aí da região que está nos acompanhando, que está acompanhando o curso. Então, vou começar me apresentando aqui, meus amigos. Já vi que o Paulo Reis apareceu. Tudo bem, Paulo Reis? Vou começar me apresentando. Sou advogado, acho que como todos aqui. Então, estamos entre colegas. Vou evitar o máximo de formalidade. Somos colegas aqui trocando ideias sobre recuperação judicial, falência, autofalência. Então, vou tentar deixar o nosso encontro o mais prático possível. Quero que vocês me interrompam a qualquer momento para fazer colocações, esclarecer dúvidas. A ideia realmente é a gente trocar informações. Foi uma iniciativa excelente da Comissão de Recuperação Judicial e Falências da subseção de São Bernardo, que eu cumprimento aqui em nome do nosso presidente, doutor Odair Moraes, e todos os membros da comissão, da qual faço parte. Então, a nossa ideia é realmente propiciar a vocês o máximo de cursos possíveis, porque a gente sabe que quanto mais capacitado, quanto mais especializado o advogado, melhor, a gente consegue melhorar o sistema de recuperação judicial e falência em geral, o sistema de insolvência em geral. Eu acredito muito nisso. Sou advogado da área há mais de 20 anos, atuo nos últimos 20 anos, atuo basicamente só na área de insolvência. Atualmente também sou responsável técnico por uma empresa que exerce atividade de administração judicial. Então, vamos trocar muitas ideias aqui, efetivamente, sobre o tema e os requisitos da petição inicial de recuperação judicial, falência e autofalência. Vocês vão perceber, acredito que muitos de vocês ainda não tenham um contato absoluto com o tema. Vocês vão perceber nessa aula de hoje, nesse nosso encontro de hoje, o quão detalhada é uma petição inicial, seja de recuperação, seja de falência, seja de autofalência, a quantidade enorme de documentos que envolve a elaboração de uma petição como essa, e principalmente vocês já vão perceber que o trabalho nos processos de recuperação judicial e de falência não é um trabalho exclusivo de advogados, né? Embora nós sejamos essenciais para o ajuizamento desses processos, vocês vão perceber que tem uma ampla gama de conhecimentos multidisciplinares envolvendo esses processos. Então, é bastante importante que aqueles que pretendam iniciar atuação nessa área ou que já atuem tenham uma equipe, seja de parceiros, seja de assessores, de consultores, também em outras áreas como contábeis, de administração de empresas, de economia, porque é isso que faz o corpo de uma estrutura que presta assessoria para uma empresa que pretende ajuizar a recuperação judicial e até mesmo para uma empresa que pretenda ajuizar a autofalência, tá certo? Eu dividi a aula da seguinte forma, para ficar mais simples para vocês. Vocês vão perceber que, em termos de complexidade, a petição inicial da recuperação judicial é realmente a mais complexa. Na sequência, a gente vai, ao final da aula, tratar da autofalência. Vocês vão verificar que muitos requisitos da petição inicial da RJ são aplicáveis à autofalência, porque a empresa tem que estar regular para requerer uma autofalência. E, no fim, a gente trata do pedido de falência quando vocês estiverem advogando para um credor. E aí vocês vão perceber que a gente tem 3 situações. Vamos explicar melhor essas situações e os requisitos para cada uma delas, a observação desses requisitos, explicando-os na prática. Obviamente que eu estou lidando aqui com colegas advogados formados, então a gente não vai tratar de um modelo de petição inicial, né? Isso vocês encontram aos milhares aí na internet, nas obras disponíveis. O mais importante é que a gente consiga interpretar os dispositivos legais, interpretar como a jurisprudência vem avançando em relação a cada um desses requisitos na prática e entender também o que foi alterado com a reforma
da Lei 14.112 de 2020, que é super recente, né? Entrou em vigor no comecinho do ano de 2021. Então, é bem interessante que todos vocês estejam antenados com a reforma da Lei 14.112, porque realmente foi uma ampla reforma no sistema de insolvência brasileiro e todos que estejam atuando ou pretendam atuar têm que buscar aprimorar os conhecimentos em tudo que foi alterado na Lei 11.101 de 2005. Tá certo? Então, já vou começar a projetar aqui os slides para que a gente já possa começar a discutir de forma introdutória as questões relevantes sobre a petição inicial. Bom, na nossa introdução, meus caros, eu vou começar falando previamente, uma breve introdução do procedimento de recuperação judicial, que é o que vai gerar a confecção, os porquês da gente elaborar a petição inicial de recuperação judicial e, mais ainda, o porquê daqueles inúmeros requisitos que constam no artigo 48 e no artigo 51 da Lei 11.101. Eu até deixei uma observação nesse primeiro slide. Eu não vou ficar citando a Lei 11.101, né? Todos os artigos que a gente consignou no slide são referentes à Lei 11.101 e já com as alterações da reforma da 14.112. Então, só vou lançando para vocês os artigos. Se alguém se esquecer qual é a lei, volte no primeiro slide. Esse slide depois vai ser disponibilizado para vocês e fica também como um material de estudo para vocês aprofundarem os estudos de vocês. Acho que todo mundo, obviamente, que já ouviu falar da recuperação judicial, acompanha diariamente nas notícias de jornais, inúmeras empresas ajuizando esse procedimento, pedidos de falência, etc. Mas para confeccionar uma petição inicial, a gente precisa entender um pouquinho o que é o Instituto, qual a lógica econômica desse Instituto e algumas observações que eu deixei consignadas nesse slide, que acho que vai ajudar um pouquinho a abrir a cabeça de vocês para interpretar o conteúdo dos artigos 48 e do artigo 51. Quando a gente extrai da lei a definição da recuperação judicial, a gente extrai lá do artigo 47, que é um instrumento, é uma ferramenta disponível aos empresários regulares para viabilizar a superação de uma crise temporária. Então, essa situação de crise econômico-financeira, quando o empresário, com as suas próprias forças, quando o empresário tentando se valer das estruturas de livre mercado, tentando se valer de acordos, tentando se valer de negociações privadas, ele entende que aquela crise é insuperável sem o auxílio de um processo judicial, caberá ao advogado orientá-lo que a melhor solução para aquele caso concreto é uma recuperação judicial, justamente para que ele possa atender a esses objetivos da lei que eu deixei também expostos no slide, para permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores, dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, sua função social e estímulo da atividade econômica. Então, vejam, na Lei 11.101, a gente percebe que não é um objetivo privado que a lei traz, não é um objetivo de proteção do empresário. O que a lei objetiva é a preservação dos benefícios econômicos e sociais que decorrem da atividade empresarial. Então, o que a lei busca preservar efetivamente é aquela empresa viável, que gera empregos, que recolhe tributos, que circula riquezas, bens, mercadorias, serviços e, obviamente, que impactam em todo o mercado empresarial de uma determinada região, de uma determinada cidade. Então, é exatamente isso que a lei quer preservar. Mas qual a lógica econômica de uma recuperação judicial? Para quem não conhece tão profundamente, é interessante entender esse pano de fundo. O que o legislador buscou ao proteger esses interesses sociais e econômicos e como que a gente coloca em prática tudo isso? Porque vejam, eu sou um empresário, eu estou com dificuldades econômico-financeiras e pretendo me manter no mercado. Eu estou atendendo a todos esses benefícios sociais e econômicos que a lei quer preservar. Só que com as minhas próprias forças eu não consigo superar a crise empresarial. Por exemplo, estou sofrendo bloqueios, constrições via Bacen Jude na minha conta
nas minhas contas correntes. Eu não consigo mais comprar matéria-prima, eu não consigo pagar meus funcionários, e os credores estão avançando em cima do meu patrimônio, bloqueando contas, bloqueando ativos, bloqueando estoques. É evidente que quando chega num estágio de crise como esse, o empresário vê a sua atividade estagnada em função de bloqueios judiciais. Perfeito. No que a recuperação judicial vai auxiliar em relação a isso? Quando se ajuiza um pedido de recuperação judicial, o empresário, o que mais ele está buscando naquele momento é o deferimento do processamento. Então, isso envolve diretamente os senhores advogados, porque quanto mais correta for a elaboração da petição inicial, mais rápido sairá esse despacho de deferimento. E qual é o que é tão esperado pelos empresários com despacho de deferimento do processamento da RJ? Justamente a suspensão das execuções em curso. Então, todas aquelas dívidas passadas, anteriores até a data da distribuição do pedido da RJ, sejam vencidas ou vincendas, estarão sujeitas aos efeitos da recuperação judicial. Então, ao ser deferido o processamento dessa recuperação judicial, o juiz, a decisão de deferimento, suspende as execuções em trâmite. Ao suspender as execuções em trâmite, automaticamente também suspende todas as constrições decorrentes das execuções. Isso significa que aquele fluxo de caixa que estava sendo todo bloqueado judicialmente, ele voltará a estar disponível ao empresário para que ele invista no seu próprio negócio e continue as suas atividades de forma ordinária, continue mantendo os pagamentos dos funcionários, os pagamentos dos fornecedores e tenha aquela tranquilidade para atuar após o deferimento da recuperação judicial. Bom, perfeito, mas no que impacta isso em relação aos credores e em relação à negociação? A lógica econômica da recuperação judicial envolve um grande acordo entre os credores e o devedor. Então, pensem num acordo coletivo, um grande acordo coletivo, e para que eu tenha condições iguais, para que eu tenha paridade nas condições entre devedor e credores, eu preciso colocar todos na mesa para negociar em condições igualitárias. O que vocês acham? Qual credor que vocês acham que estaria à frente numa negociação? Aquele que já conseguiu bloquear uma conta do empresário, aquele que já conseguiu bloquear um estoque, aquele que já conseguiu bloquear um maquinário. Será que esse credor está mais à frente na negociação do que um credor que nem ajuizou a execução dele? Evidentemente que sim. Então, a ideia da suspensão das ações e execuções é justamente colocar todos os credores sentados à mesa em paridade de tratamento, em igualdade de condições. Nenhum daqueles credores que avançaram em execuções anteriores ao ajuizamento da recuperação vão estar com uma condição diferenciada de negociações. Eles serão divididos em classes e todos eles estarão com as suas execuções suspensas e terão igualdade de condições para negociar. E ao suspender aquela garantia que eles tinham, aquela vantagem que eles tinham de já ter bloqueado uma conta, de já ter constrito algum ativo do devedor, todos estarão em condição igualitária de negociação. Então, todos deverão efetivamente negociar, ir a uma Assembleia Geral de Credores e votar aquele plano. E mais ainda, quando você coloca todos negociando numa Assembleia, e vocês sabem que o plano de recuperação judicial, que é aquela proposta do devedor de pagamento dos credores, com algum tipo de deságio, com algum tipo de alongamento da dívida, ele vai ser aprovado em Assembleia Geral de Credores pelos próprios credores. E aí já fica aquele alerta na cabeça dos credores. Todos nós estamos em condições igualitárias. Aquela eventual execução que eu tinha já com algum bloqueio de bens, ela foi suspensa, então eu tenho que negociar. E se eu não negociar e não for à Assembleia de Credores, o plano aprovado eu estarei submetido a ele. Então, haverá sujeição da minoria à decisão da maioria. Então, todos esses elementos em conjunto fazem com que o processo de recuperação judicial seja uma grande negociação coletiva em que os credores estarão em paridade de tratamento, cada um dentro das suas
respectivas classes. Por isso que é um procedimento que tem funcionado bastante. Estou vendo aqui um comentário do Paulo. Hoje concluo minha pós em Direito Comercial. Parabéns, Paulo. Fantástico. Bom, prosseguindo aqui. Entendida essa lógica econômica da recuperação judicial, outra informação importante que os senhores, como advogados, e quando estiverem prestando uma consultoria prévia para o empresário que está numa situação de crise econômico-financeira, é que a recuperação judicial não pode ser vista como uma grande panaceia, né, uma solução para todos os problemas do empresário em crise. Por isso que é importante o advogado que se especialize numa consultoria na área de insolvência, que tenha também assessores financeiros, assessores contábeis, assessores econômicos, para poder avaliar de forma macro se naquele caso concreto já está num estágio necessário para ajuizamento da recuperação judicial, já está, ou pode haver uma negociação prévia, ou pode haver uma recuperação extrajudicial. Tudo isso são informações que vocês vão ter que analisar com base nos dados financeiros da empresa e chegar a uma conclusão de que talvez naquele caso recuperação judicial não seja a melhor medida. Por isso que a gente estuda também, vai estudar aqui também a autofalência, porque a autofalência, embora muitos vejam como o fim da empresa, como a morte do empresário, não é isso. A autofalência também é um instrumento de solução de uma crise econômico-financeira que acaba por redundar no quê? Na dissolução regular da empresa. Dentre as hipóteses de dissolução da empresa, a gente tem também a dissolução regular por meio de uma autofalência. Então, tem que ter dentro do portfólio de alternativas que os senhores oferecerão ao cliente a autofalência também, né? Porque para empresas viáveis, a gente tem a ferramenta da recuperação judicial ou da recuperação extrajudicial. Para empresas absolutamente inviáveis, não dá para se pensar em ajuizar uma recuperação judicial. Então, tem que se pensar no encerramento da atividade de forma regular, lembro disso, a autofalência é uma forma de dissolução regular da empresa, a reforma da lei deixou muito claro isso, e a gente vai tecer mais alguns comentários e detalhes sobre isso. Mas os senhores têm que ter em mente que também é uma hipótese de solução da crise empresarial por meio da dissolução regular da atividade do empresário. E, de novo, lembrando aqui, como eu já deixei no slide, o pressuposto lógico de uma recuperação, seja judicial, seja extrajudicial, é que a empresa seja viável. Tá? Empresas inviáveis, a solução efetivamente é a falência. Deixei também anotado para vocês que houve uma novidade na reforma da lei, que é essa hipótese de negociação preventiva. A negociação preventiva ela pode ser, inclusive, ajuizada para pedido de tutela cautelar antecedente, propiciando que o juiz suspenda também as execuções durante essa fase de negociação. Então, também é uma alternativa prévia que o advogado deve oferecer, se o caso comportar, para que antes do ajuizamento da recuperação judicial se ajuize essa negociação preventiva com a possibilidade, inclusive, de suspensão das ações e execuções. Pessoal, fiquem à vontade aí para fazer dúvidas, formular dúvidas. Vejo que nós estamos com uma turma grande aqui, muitos alunos participando. Já vi que perguntaram depois se vão ser disponibilizadas as aulas. Acredito que sim, as aulas estão sendo gravadas, então provavelmente vocês terão acesso. Só para entender um pouquinho melhor também o procedimento da recuperação judicial, antes da gente trabalhar com a petição inicial, de forma bem didática, fica claro, ficam claras essas 3 fases do processo de recuperação judicial, que facilita a compreensão de vocês desde o início, desde a distribuição desse pedido de RJ até o encerramento do processo. Então, a doutrina normalmente divide, e isso facilita a nossa compreensão de cada uma das etapas do processo, em 3 fases. Então, nós temos a fase postulatória, nós temos a fase deliberativa ou instrutória e a fase executória. Fase postulatória vai da distribuição do pedido, então vocês prepararam a petição inicial nos moldes que a gente vai
orientar aqui na aula de hoje, distribuíram o pedido de recuperação, automaticamente começou a fase postulatória. Fase postulatória vai da distribuição do pedido até a decisão de deferimento do processamento da recuperação pelo juiz. Lembrando que nesse interregno, nessa fase postulatória, ainda pode ser determinado pelo juiz a famosa constatação prévia, que era uma prática já utilizada antes da reforma e agora está positivada no artigo 51A. Então, o juiz pode determinar, após a distribuição do pedido de RJ por vocês, advogados, o juiz pode nomear um profissional de confiança dele, auxiliar, para que vá até a empresa, verifique se está funcionando, verifique a regularidade dos documentos previstos no 48 e no 51 da lei, que a gente vai analisar um a um aqui. Então, nessa fase postulatória, pode ter esse algo a mais, que seria a constatação prévia. Bacana. A fase deliberativa vai começar com a decisão de deferimento. O juiz deferiu o processo de recuperação judicial, o processo se desmembra em duas linhas paralelas. Pensem num processo que começou numa linha singular e daí ele vai se desmembrar em duas linhas paralelas de tramitação concomitante. Na linha de cima, a gente tem a linha de verificação e habilitações de créditos. Na linha de baixo, a gente tem a linha do plano de recuperação judicial. Então, nessa linha de cima, vão ter todas as fases de habilitação de crédito, desde a fase administrativa, vocês vão ter uma aula específica aqui no curso sobre habilitações de crédito, gera muitas dúvidas. A gente tem a fase primeiro de apresentação de habilitações e divergências ao administrador judicial, depois o administrador publica a sua segunda lista com análise dessas habilitações e divergências. Com a publicação da segunda lista, abre-se prazo para habilitações e impugnações judiciais, o juiz julga tudo isso e, ao final, o administrador judicial consolida o quadro geral de credores. A primeira linha, de forma bem sintética, para por aí. Na linha de baixo, lembrem-se que elas estão tramitando de forma concomitante, né? Então, as duas estão andando junto. Aqui em cima, as verificações e habilitações de crédito, aqui embaixo a gente tem a linha do plano de recuperação judicial. Então, após o deferimento do pedido, já começa aquele prazo de 60 dias para o devedor apresentar o seu plano de recuperação judicial. Depois desse plano, havendo objeções pelos credores, vai ser submetido a uma Assembleia Geral de Credores. Essa Assembleia Geral de Credores, eventualmente aprovando o plano, esse plano aprovado pela Assembleia vai ser submetido ao juiz. O juiz vai homologar o plano, concedendo a recuperação judicial. A partir dessa decisão de concessão, começa a fase C, a fase executória. Aí, esta fase também teve uma alteração importante na legislação, porque antes a gente tinha bastante discussão sobre os 2 anos. Antes da reforma, a lei previa que o prazo de fiscalização do cumprimento do plano, que é esta fase executória, então o plano foi homologado judicialmente, havia sido aprovado na GC, o juiz concedeu a RJ. Antes da reforma, a lei previa que esse plano ficaria sendo fiscalizado por 2 anos. Mas aí começaram entendimentos jurisprudenciais, inclusive enunciados do Tribunal de Justiça, um enunciado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que estabelecia que esses 2 anos só começariam a ser contados após eventuais períodos de carência que estivessem contidos no plano. Então, por exemplo, o plano previa que os créditos quirografários teriam uma carência de pagamento de 2 anos. Perfeito, teria uma carência de pagamento de 2 anos, então contaria-se mais 2 anos depois da fluência da carência. Então, essa empresa ficaria sendo fiscalizada por 4 anos. A partir de agora, a partir da reforma da lei, o prazo é máximo de 2 anos, porque a lei deixou claro que a contagem dele é da decisão de concessão da recuperação judicial. Então, o devedor poderá ser fiscalizado por até 2 anos após a decisão de concessão, independentemente de qualquer tipo de carência, tá certo? Então, tem que ficar claro isso. Aliás, há juízes nas varas especializadas da capital de São Paulo
que encerram a recuperação judicial já na decisão de concessão. Então, não teria a fase executória. Isso é possível, a lei permite, porque o artigo 61 deixou claro que poderá, até no máximo, 2 anos, ser fiscalizado. Então, é uma faculdade do juiz, eventualmente, encerrar já no ato da decisão de concessão. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então, vamos prosseguir. Competência. Antes da gente falar da distribuição do pedido de RJ e preparação da petição inicial, vocês têm que saber onde vai ser distribuído esse pedido de recuperação ou de falência ou de recuperação extrajudicial. O artigo 3º é que traz a previsão, mas vocês vão perceber que a interpretação desse artigo não é nem um pouco simples para quem não conhece a fundo o que envolve a fixação de um principal estabelecimento. A leitura é muito simples. Será competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a RJ ou decretar a falência, o juízo do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tem a sede fora do Brasil. Mas o que é principal estabelecimento? É um conceito aberto, é um conceito que acaba sendo determinado jurisprudencialmente e doutrinariamente. Então, uma coisa que tem que ficar clara para vocês desde já: principal estabelecimento não é sinônimo de sede estatutária ou contratual. Então, quando o empresário chegar para vocês e fizer uma consulta a respeito da distribuição de um pedido de recuperação judicial, não basta olhar o contrato social, o estatuto da empresa e verificar, olha, a sede contratual dele é na capital de São Paulo, então eu vou distribuir numa das varas especializadas. Eventualmente, a sede contratual estatutária é em São Paulo, mas todo o parque fabril desse empresário está em São Bernardo do Campo. Onde é o principal estabelecimento dele? Vocês vão ver que, nesse caso citado, o principal estabelecimento dele vai ser em São Bernardo do Campo, a distribuição seria para uma das varas regionais especializadas, que envolve a comarca de São Bernardo do Campo. Antes da criação das varas, seria para uma das varas cíveis da comarca de São Bernardo do Campo. Alguém tem alguma dúvida sobre principal estabelecimento? Porque eu passei meio rápido aqui, mas normalmente isso gera alguma dúvida nos alunos que não estão muito habituados. Eu vou fazer mais alguns exemplos para ficar claro, eu vou falar sobre mais alguns exemplos para ficar um pouco mais claro. Então, a definição do principal estabelecimento para fins falimentares tem muito mais a ver do que o local, tem muito mais a ver com o local onde são realizadas operações da empresa de maior vulto em termos quantitativo econômicos e o local onde a empresa mantém os seus ativos de maior vulto patrimonial. Então, o que deve se observar quando você tem uma empresa com uma sede administrativa em uma determinada comarca e uma sede fabril com muito mais ativos, com muito mais celebração de contratos, com muito mais atividades em termos quantitativo, econômico, financeiras, sempre a opção do principal estabelecimento deve ser naquela comarca onde estiverem as atividades de maior vulto econômico financeiro. Então, primeiro, vocês verifiquem onde é a administração da empresa. Esqueçam sede estatutária, que pode ter uma sede estatutária, mas a direção da empresa está em outra comarca. Então, a gente tem a sede estatutária em São Paulo, mas a direção da empresa está em Santo André. Então, todas as ordens que mantêm a empresa em funcionamento, a contabilidade da empresa, os atos administrativos, os contratos são celebrados em Santo André. Será que o foro competente é São Paulo ou Santo André? É Santo André, com toda certeza. E, de novo, se houver dúvida entre a sede, entre o local onde é exercida a direção da sociedade e o local onde ela mantém ativos de maior vulto em termos econômico-financeiros,
a opção é sempre pelo local onde ela mantém ativos de maior vulto econômico-financeiros. Essa é a previsão já pacificada, tanto da doutrina quanto da jurisprudência. Então, antes de preparar a petição inicial, vocês têm que definir o local do principal estabelecimento dessa sociedade empresária ou do empresário que vai ajuizar o pedido de recuperação judicial ou de autofalência, ou quando vocês estiverem advogando por um credor que vai pedir a falência, isso também deve ser observado. E aqui vocês vão ver alguns apontamentos importantes. Segundo o artigo 6º, parágrafo 8º, a distribuição prévia de um pedido de falência ou de recuperação judicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de falência, de recuperação ou homologação de plano em relação a esse mesmo devedor. Então, uma das situações que os senhores devem observar antes do ajuizamento de um pedido de recuperação judicial, por exemplo, é se já há um pedido de falência ajuizado em alguma comarca. Se já houver, isso vai prevenir a jurisdição. Então, vocês vão ter que... Já havia um pedido de falência distribuído na comarca de São Bernardo do Campo. A comarca de São Bernardo do Campo já houve a prevenção da jurisdição e eventual pedido de recuperação judicial a ser ajuizado vai ser distribuído para o mesmo juiz em que foi distribuído aquele prévio pedido de falência. Vale lembrar que, ao ser distribuído um pedido de falência, ao ser citado a empresa devedora, no artigo 95, além da possibilidade de contestar o pedido, apresentar um depósito elisivo, o 95 da lei estabelece também que é possível, no prazo de contestação, ser apresentado um pedido de recuperação judicial. Então, obviamente, que vai ser distribuído para o mesmo juízo prevento para aquele pedido de falência, tá certo? Se o pedido de falência prévio ou o pedido de RJ prévio que havia sido distribuído já foi encerrado, há prevenção ainda da jurisdição? Se não houve o trânsito em julgado, há prevenção. Se houve o trânsito em julgado, a distribuição é livre novamente. O que não muda, né, a competência do principal estabelecimento. Quando eu digo prevenção, é do juízo. Foi distribuído na primeira, na segunda vara, aquela primeira ou segunda vara está preventa. Se já transitou em julgado sendo encerrado um pedido de falência anterior, aí a distribuição é livre novamente. Tranquilo? Natureza da competência. Essa distribuição, se vocês se equivocam na distribuição e distribuem para o juízo onde não está o principal estabelecimento, essa competência pode se prorrogar? Ela é relativa ou ela é absoluta? Ela é absoluta, meus caros, então ela não se prorroga, então não dá para errar na distribuição, seja de um pedido de falência, seja de um pedido de recuperação judicial. Vocês têm que analisar essa existência efetiva do principal estabelecimento na comarca onde vai ser distribuído o pedido de recuperação judicial ou de falência, sob pena de gerar uma redistribuição, gerar atraso no processo, porque é uma competência que não se prorroga. Inclusive, eu deixei um precedente aqui de um conflito de competência que é bastante interessante vocês analisarem, depois buscarem esse precedente, porque foi um caso interessante. Era um pedido de falência que foi ajuizado numa comarca incompetente, porque o principal estabelecimento da empresa não estava lá. A empresa apresentou o pedido de recuperação judicial no prazo de contestação, mas alegou que aquele juízo para onde foi distribuída a falência anterior, embora estivesse prevento para a distribuição do pedido de RJ, ele não era competente para apreciar, seja a falência prévia, seja o atual pedido de recuperação judicial, o que gerou uma redistribuição para a comarca do principal estabelecimento dessa empresa. Então, isso é um caso bastante interessante também. A prevenção só existe se o prévio pedido de falência foi ajuizado no principal estabelecimento, no foro da comarca do principal estabelecimento. Maravilha, senhores. Agora vamos entrar na nossa petição inicial.
Então, aqui vamos analisar um a um dos requisitos que deverão estar presentes na petição inicial de um pedido de recuperação judicial que os senhores formularem. Então, os senhores vão perceber o tamanho da quantidade de documentos e mais ainda, né, analisando friamente esses incisos e tanto do artigo 48 quanto do 51, às vezes o advogado que não é da área não consegue ter uma compreensão ampla da profundidade que se exige na análise para apresentar de forma correta toda essa documentação. E relembro mais uma vez, quando se ajuiza um pedido de RJ ou mesmo um pedido de falência, a urgência do seu cliente é extrema. Ele precisa da decisão de deferimento para suspender as execuções, ou um credor precisa da decisão de decretação da falência para interromper aquela atividade do empresário já insolvente e viabilizar o recebimento mais rápido do crédito dele, do saneamento do mercado e etc. Então, vamos lá. Requisitos e legislação geral. Começamos pelo nosso artigo 48. O 48, já no seu caput, ele estabelece que é necessário, para ajuizar um pedido de RJ, que nós estejamos diante do quê? De um empresário. Tá? Então, nós estejamos diante de um empresário ou sociedade empresária. Então, obviamente que para atividades econômicas civis, a recuperação judicial não é um instrumento adequado. A gente tem que voltar lá para o artigo 1º da Lei 11.101 e verificar. O artigo 1º da Lei 11.101 estabelece: esta lei se aplica aos empresários e sociedades empresárias, doravante denominados devedores. Então, a Lei 11.101 como um todo, ela é aplicável a empresários. Então, nós advogados, nosso escritório está passando por dificuldade econômico-financeira. E a gente fala, opa, tem uma boa oportunidade aqui, vou ajuizar uma recuperação judicial do meu escritório de advocacia. É possível? Não. A atividade da advocacia não pode ser equiparada à atividade comercial ou empresarial. Isso está lá no nosso Estatuto da Ordem, é uma atividade econômica civil. Então, não é aplicável a recuperação judicial e nem a Lei 11.101 para o advogado ou para a sociedade de advogados, de modo que a gente tem que estar diante de um empresário. Mas se nós estamos diante de um empresário, tem empresário excluído que não pode ajuizar a recuperação judicial? Depois vocês deem uma consultada no artigo 2º da lei. A lei começa avisando: eu sou aplicável somente a empresários, tá bom, intérpretes? Mas, no artigo 2º, tem determinados empresários que a própria lei fala: para estes empresários eu estou excluindo a minha aplicabilidade, eu estou excluindo esses empresários ou da recuperação judicial e da falência, ou somente da recuperação judicial e falência em princípio. Então, quando vocês verificarem lá o artigo 2º, empresas públicas, sociedades de economia mista, elas não podem se valer, seja de uma recuperação judicial, e não podem ter falência decretada. E aí, no inciso 2º, a gente tem diversas outras modalidades ali de empresas que, embora não possam se valer da recuperação judicial, não poderão, em princípio, ter a falência decretada, passarão por uma liquidação extrajudicial e, se o caso, poderão ter a falência decretada. Aí a gente fala das instituições financeiras, empresas de arrendamento mercantil, consórcios, enfim, tem lá uma série de empresas, sociedades empresárias que não têm direito à recuperação judicial. Em caso de situação de crise, se submetem a uma liquidação extrajudicial, com a nomeação de um liquidante pelo órgão regulatório, e este liquidante pode sim pedir a falência, como é o caso de diversos bancos que a gente tem referência já no mercado. Legal. Eu estou diante de um empresário, então eu cumpri o requisito legal do caput, estamos diante de um empresário, nossa inicial lá no preâmbulo, ela qualifica se é um empresário individual, se é uma sociedade empresária, mas esse empresário, além de ser empresário e empresário regular, ele precisa ter um limite temporal mínimo de atuação no mercado empresarial
para que ele possa fazer jus ao benefício da recuperação judicial. Então, a lei prevê que esse empresário deve ter mais de 2 anos de atuação. Então, ele vai ter que demonstrar isso juntando a sua certidão de regularidade do Registro Público de Empresas Mercantis, leia-se junta comercial, comprovando que ele não só está inscrito regularmente perante o registro de empresas, junta comercial, mas também desenvolve a sua atividade há mais de 2 anos. Outro requisito que a gente tem que provar na petição inicial é também que ele não seja falido, ou se falido ou foi, que essas obrigações já estejam declaradas extintas. Aqui é obviamente que vocês vão juntar as certidões de distribuição falimentar e recuperacional, e aí você prova que esse empresário não é falido e nem foi falido, tá certo? Mas essa questão da extinção das obrigações, com a reforma da lei, criou-se uma situação bastante importante, principalmente para empresários individuais. O empresário individual teve sua falência decretada. No passado, a gente via que muitas vezes esses processos se alongavam no tempo por anos a fio. E a extinção das obrigações do falido, antes da reforma da lei, ela só começava a fluir após o encerramento da falência. Então, eu sou um empresário individual, tive a minha falência decretada. Falência tramita já por 10 anos. Não consegui pagar ninguém, não se arrecadou mais ativos, pagou-se parcela dos credores e eu continuo vinculado àquele processo sem poder voltar a empresariar. Agora, com a reforma da lei, a partir da decretação da falência, após essa decretação, passados 3 anos, pelo 58, inciso 5, a gente tem o chamado, a gente importou a expressão norte-americana do fresh start. Em 3 anos, extinguem-se as obrigações daquele empresário falido. Passaram-se 3 anos da decretação da falência, extinguem-se as obrigações. Logo, ele estaria apto a voltar a empresariar e, voltando a empresariar, ele também, passados 2 anos de exercício dessa nova atividade, poderia se valer, inclusive, do Instituto da Recuperação Judicial. No 48, vejam que aqui são requisitos de legitimação, né? Requisitos vinculados ao sujeito ativo, que vai figurar no polo ativo do pedido de distribuição da recuperação judicial. Então, a gente tem que olhar para o autor da ação. Então, esse autor da ação não é falido. Esse autor da ação não teve, nos últimos 5 anos, a concessão de uma recuperação judicial. Então, ele não pode ficar emendando uma recuperação judicial em cima da outra, né? Se ele teve uma recuperação judicial anterior, ele vai ter que esperar 5 anos para poder se valer novamente do Instituto. Então, isso também é algo que tem que ficar em mente na cabeça de vocês, né? Só deixar aberto aqui na legislação para ir acompanhando com vocês. Da mesma forma, não pode ter obtido em 5 anos a recuperação especial para microempresas e empresas de pequeno porte, e não pode o administrador ou sócio controlador da empresa ter sido condenado por crime falimentar. Vocês vão verificar que na doutrina há algum tipo de crítica a essa previsão da lei, porque você pensa, eu tenho uma grande empresa nas mãos, eu tenho uma sociedade gigantesca com uma diretoria composta por diversos sócios, diversos administradores estatutários. Se um administrador estatutário ou contratual ele tiver sido condenado por crime falimentar ou outros crimes financeiros previstos na lei, a empresa não poderá ter deferido o seu processamento. Por quê? Porque, na verdade, ela está irregular. Acho que todos se recordam, eu deixei consignado aí abaixo, que para assumir um cargo de administração numa sociedade limitada, o administrador assina, na forma do artigo 10.11, parágrafo 1º do Código Civil,
uma declaração de desimpedimento, que diz respeito justamente a essas condenações prévias por crime falimentar ou outro crime relacionado à gestão de empresas. Então, se esse cidadão assumiu a gestão de uma empresa condenado por um crime, situação que ele não poderia fazer pelas regras de legislação societária, não se trata de princípio da intranscendência da ação penal, ou seja, você está transferindo a pena da pessoa, do administrador, para a pessoa jurídica. Na verdade, é uma situação de irregularidade empresarial, irregularidade societária. A empresa não poderia ter um administrador estatutário condenado por crime falimentar previamente. Então, é uma irregularidade estatutária. E, obviamente, que para provar tudo isso, eu deixei para provar isso documentalmente na petição inicial, vocês terão que juntar certidões criminais da Justiça Estadual e Federal e certidões dos cartórios de interdições e tutelas. Também não dá, né, para distribuir uma recuperação judicial de uma sociedade empresária administrada por um interdito, né? Então, vale a pena ter esse cuidado e juntar as certidões dos cartórios de interdições e tutelas. Outras questões vinculadas ao artigo 48 que os senhores devem observar quando da preparação da petição inicial de RJ. Procuração vai ter que colher a assinatura do representante legal da empresa para ajuizar o pedido de recuperação judicial? Evidente que vai, todos os senhores sabem disso. Os senhores vão olhar o contrato social, verificar quem tem poderes de representação para assinar a procuração, se precisa de um sócio, se precisa de 2 sócios, se precisa de 3 sócios, administradores assinando em conjunto essa procuração, mas só a procuração não basta para o ajuizamento da recuperação judicial ou até para o pedido de autofalência. Vocês vão ter que verificar o quê? Os atos estatutários da empresa, seja o estatuto, seja o contrato social, porque é possível que haja uma previsão no contrato social de um quórum diferenciado para autorizar a distribuição desse pedido. E se não houver, de qualquer forma, há uma previsão tanto no Código Civil, em relação às limitadas, quanto na lei das SAs. Então, não basta a procuração assinada pelo representante legal da sociedade empresária. A gente precisa, trata-se de poderes que extrapolam a mera administração da sociedade. Então, a gente vai ter que buscar ou uma ata de assembleia ou um documento subscrito pelos sócios que representem o quórum de maioria do capital social, tanto na limitada quanto na sociedade anônima, para propiciar essa distribuição de forma correta. Então, se atentem a isso, não basta a juntada da procuração, né? Então, vai ter que ser juntada uma ata ou um termo com assinatura dos sócios que representem a maioria do capital social para autorizar a distribuição do pedido e o seu correto deferimento. Um documento que talvez poucos de vocês conheçam, mas é algo que auxilia de sobremaneira na confecção da petição inicial do pedido de recuperação judicial, é essa recomendação 103 de 2021 do CNJ. Então, se vocês jogarem isso no Google, vocês já vão achar essa recomendação na íntegra, e eu deixei grifada aí, deixei indicado o artigo 2º, parágrafo 1º, da recomendação do CNJ, que traz exatamente o seguinte: certifiquem se a petição inicial foi instruída com a ata da Assembleia Geral que autoriza o ajuizamento do pedido de recuperação judicial. E mais, né, a ata da Assembleia Judicial, da ata de Assembleia, que autoriza o ajuizamento de acordo ou com o quórum legal previsto na lei das SA ou no Código Civil, ou então o quórum majoritário, que pode estar previsto especificamente no Estatuto do Contrato Social de determinada companhia. Outra coisa importante que veio com a alteração da lei foi o artigo 48A. RJs de SA de capital aberto, atualmente é obrigatória a constituição e instalação do Conselho Fiscal,
durante todo o processo de RJ. A lei prevê lá no 48, parágrafo 1º, embora sejam situações remotas, é interessante que os senhores tenham conhecimento que a recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente de um empresário individual, herdeiros do empresário falecido, inventariante ou sócio remanescente. Tá? Perfeito. Alguma dúvida aqui em relação aos requisitos de legitimação ativa que estão no artigo 48? Se não houver, a gente já prossegue para o artigo 51, que traz uma série de requisitos que vocês vão ver que também demanda uma interpretação prática para confeccionar essa petição inicial. De novo, não deixem de ter à mão, quando forem confeccionar uma petição inicial de RJ, a recomendação 103 do CNJ, recomendação 103 de 2021, porque é um verdadeiro roteiro. Na verdade, essa recomendação traz, inclusive, modelos, traz, inclusive, planilhas, quase que um checklist de toda a documentação e explicação. Isso que eu estou fazendo verbalmente para vocês e que eu consignei nos slides, está especificamente linha a linha nessa recomendação do CNJ, que, aliás, traz até modelo de quadro de credores, a relação de credores. Vocês vão ver logo mais que é obrigatório a juntada da relação de credores na petição inicial de RJ. Essa recomendação foi tão feliz que incluiu até um modelão, né, um Excel, uma planilha Excel, para mostrar, se você for preparar uma petição inicial de recuperação judicial, adote esse tipo de planilha. Vai facilitar a sua vida, vai facilitar a vida do magistrado ao proceder à verificação da regularidade documental e, obviamente, que vai imprimir celeridade no seu processo, propiciando um deferimento mais rápido. Sem dúvidas, pessoal, estou achando essa turma aqui uma turma grande, ninguém participando. É para dar um tempo de eu tomar uma água aqui, ninguém quer fazer algum comentário. Então, eu vou tocar o barco, que a gente ainda tem bastante coisa para falar. Bacana. Aqui vamos seguir os requisitos do artigo 51 da lei, que são os requisitos documentais especificamente para a distribuição de um pedido de RJ. E aí que vocês vão perceber o volume de documentos e a particularidade de cada um deles para que vocês consigam cumprir exatamente o que a lei prevê para uma petição inicial regularmente instruída documentalmente. O inciso 1 fala que a petição inicial deve conter as causas concretas da situação patrimonial do devedor e razões da crise econômico-financeira. Cuidado com isso, hein, pessoal? É muito comum a gente perceber advogado que é contratado pelo empresário, que já está numa situação de crise muito grave, então é contratado de forma relativamente assodada, de forma rápida, prepara a petição inicial e não se preocupa muito em indicar as causas concretas da situação patrimonial e quais foram as razões efetivas da crise econômico-financeira que ele está enfrentando e que o levou ao ajuizamento da RJ. E por que eu falo muito cuidado com isso? Porque a sua petição inicial, ou as razões da crise e a situação patrimonial que você descreveu na petição inicial, elas vão ter que estar diretamente ligadas com o plano de recuperação judicial que vai ser apresentado em 60 dias. Por que isso? Porque, dentre os requisitos do artigo 53 do plano, a gente vai ter um laudo de viabilidade econômica e um laudo de avaliação dos ativos. Então, a viabilidade econômica vai estar intimamente ligada aos ativos que essa empresa tem, a capacidade de geração de caixa que ela tem, as projeções que vão ser realizadas e aí sim assinadas ou por um contabilista ou por um economista, tudo isso, o plano tem que ter assinatura de profissional especializada na área contábil econômica. Então, se não houver o perfeito casamento
das causas concretas de situação patrimonial e da crise econômica narrada na petição inicial com aquilo que vai ser consignado no plano, você já começa da maneira errada a recuperação judicial. Já gera uma perda muito grande de credibilidade junto aos credores, junto ao próprio magistrado. Então, quando houver a descrição das causas concretas, essas causas concretas devem ser analisadas efetivamente na situação atual da empresa, nos demonstrativos financeiros da empresa, o que já gerou efetivamente. Não dá para fazer igual era na época da concordata, né, que eram aquelas petições estereotipadas. A crise do petróleo, a crise XPTO, qualquer crise afetava toda e qualquer empresa, pegava-se um modelão lá de 2 parágrafos de qualquer crise do momento, e aquela crise era o que levava ao ajuizamento da concordata. Aqui não, aqui deve ser uma demonstração concreta, deve ser específico, porque isso vai ter vinculação direta depois com o plano de recuperação judicial do artigo 53, que vai ser apresentado 60 dias depois, e deve ter uma vinculação exata de como você vai superar essa situação de crise econômica com o patrimônio que você detém e que vai estar encartado no laudo de avaliação de ativos e no laudo de viabilidade, que obrigatoriamente vão ser juntados ao plano. O inciso 2 traz uma série de documentos contábeis que devem ser juntados pelo autor do pedido, se for uma sociedade, ou por todas as empresas que compõem o grupo societário que ajuizou, o grupo de sociedades que ajuizou o pedido de RJ. Então, se vocês analisarem, eu tentei resumir os incisos aqui, né? Basicamente, transcrevi os incisos dando a explicação do grupo societário, mas vocês devem promover a juntada tanto de balanço patrimonial, demonstrações de resultados acumulados, demonstração do resultado desde o último exercício social, relatório gerencial de fluxo de caixa e projeção, mas não basta juntar o atual. Vocês têm que juntar os últimos 3 anos desses documentos. Então, se eu for distribuir um pedido de RJ hoje, eu preciso juntar o balanço patrimonial de qual exercício? A gente está em 2022? Legal. Então, vou ter que juntar 2021, 2020, 2019, de todos esses documentos. Ah, mas e 2022? Eu vou ter que levantar um balanço especial fechado até o mês antecedente do ajuizamento da recuperação judicial. Então, além dos 3 exercícios anteriores, eu tenho que fechar balanço especial até o mês antecedente do ajuizamento da recuperação judicial. Estamos em novembro, eu vou juntar o balanço de especial fechado em outubro, o balancete, né? A gente tem uma simplificação, vale a pena dar uma olhada nos parágrafos do 51, quando se tratar de ME e EPP. Então, aí são hipóteses simplificadas. E na linha E, que eu transcrevi aqui do 51, do inciso 2, perdão, do inciso 2, a linha E, novidade da lei, né? Que é a descrição das sociedades do grupo societário de fato ou de direito. Volto de novo à recomendação 103 do CNJ. Eu vou falar bastante dela com vocês, porque realmente essa recomendação é um roteiro para advogado. É um roteiro para fazer a petição inicial de forma correta. Então, quando for preparar uma petição inicial, não deixam de ter ela de material de estudo lateral aqui, vai estar do lado conferindo a petição inicial para ver se está em termos da recomendação. E essa recomendação já previu também, no seu artigo 6º, que determine aos responsáveis pelo expediente, isso aqui direcionado aos juízos, né, nos processos de recuperação judicial com pedido de consolidação processual, que certifiquem se a documentação apresentada pelos devedores foi apresentada de forma segregada. Então, em caso de consolidação processual, vocês não podem apresentar de forma consolidada, vai ter que pedir para a equipe contábil da empresa apresentar tais documentos de forma segregada.
Relação de credores. Relação de credores, pessoal, é uma das situações de constante erro em petição inicial de recuperação judicial. A gente vê recuperação judicial, o empresário, o advogado ajuiza a recuperação judicial, e em vez de juntar uma relação de credores, ele joga lá os títulos devidos, coloca duplicata, coloca fatura vencida. Não é assim, evidentemente, tá? Vocês vão ter que realmente preparar uma planilha em que deve estar incluídos todos os credores nominalmente, divididos por classe de credor. Então, só lembrando aqui, na recuperação judicial a gente tem 4 classes de credores: classe 1 trabalhista, classe 2 créditos com garantia real, classe 3 quirografários e outros, e classe 4 ME e EPP. Então, terá que haver 4 planilhas diferentes, contendo o nome de cada credor, o valor do seu crédito, endereço físico e de e-mail, porque é isso que vai viabilizar o administrador judicial enviar circulares no começo do processo. Então, essa planilha tem que ser completa, por isso que eu transcrevi. Essa planilha também está na recomendação 103 do CNJ, já serve como base quando vocês forem preparar uma petição inicial de recuperação judicial, sabendo que deve se conter todos esses itens que constam da planilha. Endereço completo, o nome do credor, seu CNPJ ou CPF, se for pessoa física, o valor do crédito, uma eventual descrição de garantia, se for dívida com garantia da classe 2. Então, tem que ser realmente completinha a lista de credores. E outra observação importante em relação à lista de credores: no passado, antes da reforma da lei, exigia-se tão somente, pela legislação, a juntada dos créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Atualmente, é obrigatória a juntada dos créditos sujeitos, que vão constar dessa relação, e de créditos não sujeitos, por exemplo, passivo tributário. Passivo tributário, todos nós sabemos que não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Vai ter que constar na recuperação, na inicial de recuperação judicial, créditos, a relação de passivo tributário? Sim, a reforma da lei exigiu isso como requisito da petição inicial de RJ. Tranquilo? Aqui o modelo mais, a planilha da recomendação do 103 do CNJ, a planilha de forma mais legível, né? Porque na anterior estava muito pequenininho, então eu fiz questão de colocar aí para vocês a planilha para que vocês conseguissem visualizar melhor todos os itens que devem conter nesta planilha da relação de credores, obviamente divididos por classe de credores, indicando nas com garantia real, eventual garantia, etc. E aí no Excel, acho que nem todos os advogados têm habilidades em Excel, né? Aí vai ter que pedir uma ajuda. Você consegue fazer essas 4 planilhas em um único documento e projetar um quadro resumo consolidado de cada uma das classes com respectivo valor e o valor total submetido à recuperação judicial. Então, fazendo dessa forma, fica muito mais profissional, muito mais didático para a análise do magistrado e, obviamente, que vai projetar um trabalho especializado para o escritório de vocês. Muito bem. Relação de empregados. Obrigatório juntar a relação de empregados do empresário devedor? Sim, é obrigatório. E vejam, o inciso 4 da lei trata relação integral de empresários, constando suas respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que tem direito, e etc. Valores pendentes de pagamento, e isso gera, pessoal, junto ao empresário ou diretor da sociedade empresária, vocês advogados que já tiveram casos concretos ou que terão, vão perceber
que muitas vezes gera uma celeuma, gera um problema terrível. Ele fala, não, mas eu não posso apresentar a minha relação de funcionários com o salário de todo mundo. O processo de recuperação judicial é um processo público. Como é que eu vou divulgar? Isso vai dar problema interno na minha empresa, porque qualquer funcionário pode entrar no processo digital, essa lista fica publicada, né, essa petição inicial fica publicada sem qualquer sigilo e pode abrir um dado da minha empresa que vai gerar um problema interno gigantesco. Tranquilo de solucionar isso. Bastará aos senhores advogados que justifiquem essa situação na petição inicial e juntem apenas a relação do inciso 4 como documento sigiloso. Tá? A própria relação do inciso 6, que a gente já vai chegar, normalmente é juntada dessa forma pelos advogados mais especializados. Eles já juntam, requerendo sigilo, pelo ESAGE você já consegue incluir como documento sigiloso na distribuição, e se eventualmente o juiz discordar disso e determinar o levantamento, aí é outro problema, mas vocês tomaram a cautela na distribuição da inicial de juntar como documento sigiloso. Quem vai ter acesso a esse documento? Juiz, MP e administrador judicial. Se eventualmente algum credor que participe do processo entenda que quer ter acesso ao documento, ele vai ter que justificar, vai ter que peticionar justificando o pedido, e aí pode ou não será levantado sigilo em relação àquele credor que requereu o levantamento de sigilo. Mas então fica uma dica prática aí para vocês na relação de empregados e na relação de bens particulares dos sócios, controladores e administradores. Uma boa providência é juntá-los em sigilo. Tá? Obviamente que se o empresário assim requerer, né, assim entender que é saudável para a sua empresa, que pode ser que também não faça a menor diferença, aí não tem por que juntar como documento sigiloso. O inciso 5, na verdade, reforçando o requisito da regularidade já do 48, exige a certidão de regularidade da sociedade empresária ou do empresário que esteja ajuizando o pedido de RJ. Então, mas basta a certidão de regularidade da junta? Não, não basta. Vocês também vão ter que juntar contrato social. Pessoal, voltaram a me escutar? Se alguém puder abrir a câmera aqui, verificar se voltou tudo ao normal. Voltou, professor. Agora sim. Voltou? Sim. Estamos projetando... O número 5. Estamos projetando... É isso? Tela... Requisitos da petição inicial, artigo 51, estávamos na certidão de regularidade. Tudo tranquilo? Todo mundo ouvindo? Voltou? Maravilha. Vamos tocar o barco. Acho que foi algum problema do sistema. Achei que era na minha internet aqui, mas acho que foi para todo mundo. Bom, eu estava falando que não basta a juntada da certidão de regularidade da junta comercial, será necessário também juntar ato constitutivo atualizado, contrato social, estatuto e últimas alterações societárias, tá certo? Até para haver essa conferência de quem é o representante legal efetivamente, quem foi anteriormente representante legal da empresa, enfim, é uma documentação societária completa que deve instruir de acordo com o artigo 5, de acordo com o inciso 5 do artigo 51. Relação de bens particulares dos sócios controladores e administradores. Lá no início, quando foi promulgada a Lei 11.101,
esse tema gerou bastante discussão, mas atualmente está bastante pacificado, né? Teve muita gente que alegava que isso era uma violação de sigilo do sócio administrador e controlador, ter que juntar documentos pessoais numa petição inicial de RJ, mas isso acabou sendo consolidado. Até deixei aí um excerto de um acórdão de relatoria do Grava Brasil, que ele fala que, embora nós tenhamos a previsão do artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, no caso de ajuizamento de RJ, comporta uma relativização e atenção ao interesse público no regular processamento da RJ e não há violação ao sigilo desses documentos. De novo, a mesma situação em relação aos empregados. Se o sócio, controlador, se os administradores entendem, e isso é bastante razoável, né? Não precisa nem fundamentar muito, que eles não desejam que todas as partes envolvidas tenham livre acesso à sua relação de bens particulares, esse documento pode ser fundamentado na petição. Quando vocês indicarem a juntada, formulem um requerimento de sigilo e, ao distribuir o pedido, já cliquem lá no documento sigiloso em relação a esta relação de bens. Inciso 7º, extratos atualizados. Isso aqui não tem muito o que a gente explicar, né? É para realmente demonstrar a situação patrimonial da empresa no momento do ajuizamento do pedido. Certidões dos cartórios de protesto. Não precisa ser certidões negativas, obviamente, né? As certidões dos cartórios de protesto servem também como aquele panorama geral que os credores vão avaliar para terem uma noção do tamanho do endividamento da empresa e também, numa hipótese de convolução em falência, você já vai ter ali à mão a relação de todas as certidões de protesto para poder verificar o primeiro protesto por falta de pagamento e o juiz poder retroagir esse prazo dos 90 dias para fixação do termo legal da falência. Então, certidões do cartório de protesto, basta a juntada, tanto do local da sede quanto das cidades onde essa empresa tenha filiais. Relação das ações judiciais e procedimentos arbitrais, então tem que conter essa relação completa. Relatório detalhado do passivo fiscal, que eu já antecipei para vocês, que antes não era um documento obrigatório, embora alguns juízes exigissem, atualmente é um documento obrigatório. E a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, também documento que passou a ser obrigatório com a reforma da lei de 2021. Vejam, antes da reforma da lei, não era obrigatório juntar a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante da empresa. Então, esses bens só viriam a ser juntados quando fosse apresentado o laudo de avaliação que vai anexo ao plano. Então, o que a lei fez foi antecipar a juntada desta relação, tá certo? Vai ter que novamente ser juntado um laudo assinado por profissional competente no plano de recuperação judicial. Aqui é uma mera relação. Tá? O laudo de avaliação vai vir no plano, mas essa relação já vem desde o início da recuperação judicial, até deixei anotado ali. Isso é para evitar assimetria de informações desde o início do processo, para deixar claro e transparente a todos os credores que vão participar do procedimento quais são os ativos da empresa, quais são os bens que integram o seu ativo não circulante. Valor da causa. Qual o valor da causa que os senhores vão atribuir à petição inicial do pedido de RJ? Isso já causou muita polêmica desde o advento da lei em 2005. Eu até deixei alguns apontamentos no slide de vocês de algumas interpretações que foram sendo feitas em relação a qual deveria ser o valor da causa de uma recuperação judicial. Inúmeras recuperações judiciais no passado eram distribuídas com aquele famoso valor de alçada, colocava lá 100 mil reais de valor da causa, mas o passivo da empresa era bilionário, era milionário. Justifica-se isso? A jurisprudência discutiu bastante isso
nos anos anteriores à reforma, e a gente tinha interpretações dissonantes, né? Tinha juízes que entendiam que o valor da causa deveria corresponder ao total do passivo sujeito à recuperação, outros que o valor deveria corresponder ao benefício econômico que a recuperação gerasse para a empresa. Enfim, surgiram diversas correntes e geraram diversos agravos com posições a respeito do tema. Com a reforma da lei, o valor da causa está expressamente positivado. Então, qual o valor que vocês vão consignar na petição inicial de vocês? O montante total dos créditos sujeitos à recuperação judicial. O passivo sujeito à RJ é de 10 milhões, valor da causa 10 milhões. Ah, mas eu tenho créditos não sujeitos tributários de 40 milhões. Isso não envolve o valor da causa. O valor da causa diz respeito aos créditos sujeitos à recuperação judicial. Tranquilo, gente? Então, vai consignar lá isso. Na própria recomendação do CNJ, também tem essa observação que o valor deve corresponder ao total dos créditos submetidos. Aí eu contei um pouquinho desses casos de alterações na visão jurisprudencial e até de juízos de primeiro grau quanto ao valor da causa, que hoje está solucionada pela positivação expressa do parágrafo 5º do 51. Aí algumas questões que pode vir à cabeça de vocês. Gratuidade judiciária. Será que faz sentido? Será que é razoável uma empresa em crise econômica e financeira requerer a sua recuperação judicial e pedir a gratuidade judiciária? Senhores, isso também já está pacificado. Uma empresa não pode ajuizar a recuperação judicial e pedir gratuidade judiciária. Por quê? Porque é algo incompatível com o preceito da lei de que a empresa seja economicamente viável. Se a empresa não tem condições de pagar sequer as custas processuais, isso implica em um estado de deterioração financeira tão grande que ela não consegue arcar com as custas do processo, ela não faz jus ao benefício da recuperação judicial. A solução para ela, diante da gravidade da crise, é a autofalência e não a recuperação judicial. Então, gratuidade judiciária não é uma alternativa. Agora, diferimento das custas, parcelamento das custas, nós ainda temos algumas interpretações jurisprudenciais pela possibilidade de parcelamento dessas custas, principalmente se o advogado justificar. Pense no seguinte: o empresário ajuizou o pedido de recuperação judicial dele justamente porque ele teve todas as suas contas bloqueadas por execuções, constrições judiciais. Então, ele está ajuizando a recuperação judicial para fazer jus à suspensão das ações e execuções durante o stay period de 180 dias, e aí sim ele ter recursos para movimentar a sua operação, inclusive para pagamento das custas judiciárias. Então, seria uma providência, seria uma explicação racional para um diferimento após o deferimento, para um parcelamento. Então, sempre justifiquem esse tipo de situação para não simplesmente dizer, eu quero gratuidade. Não, não é gratuidade. No momento, estou com 100% das minhas contas bloqueadas, requeiro o pagamento após a decisão de deferimento, algo do gênero. Então, há fundamentos aí para poder justificar esta situação. Bom, vou querer que alguém pelo menos jogue no chat aqui. Terminamos os requisitos da petição inicial. Acho que deu para explorar um pouquinho melhor na prática cada um desses documentos que devem ser apresentados, as eventuais pegadinhas, as eventuais questões controversas, acho que ficaram bastante claras para facilitar a elaboração da petição inicial de vocês. Essa interpretação vai ajudar muito quando vocês forem confeccionar o pedido, e sempre lembrando, tenham à mão a recomendação 103 do CNJ, que também vai ajudar muito na elaboração de uma petição inicial de recuperação judicial. Rafael, até que enfim alguém fez uma dúvida. Rafael, pode abrir a câmera, pode abrir seu microfone, fique à vontade.
Boa noite, professor. Eu sou advogado aqui do Rio de Janeiro e eu queria fazer uma pergunta para o senhor com relação à questão dos requisitos. Quando faltar algum desses requisitos da petição inicial, automaticamente gerará o indeferimento ou você dará prazo, talvez, como é no Código de Processo Civil, para essa correção? Perfeito, Rafael, excelente questão, excelente. Primeiro, vale lembrar algo que eu comentei na sala de aula, nos momentos anteriores aqui na aula, que quando a gente divide o procedimento em fases, né, a gente tem a fase postulatória, que vai só da distribuição até o deferimento. Mas pode ser que o processo já acabe na fase postulatória antes do deferimento, se o juiz indeferir a petição inicial, que é a pergunta do Rafael. Se houver irregularidade documental, pode ser que o juiz indefira já de plano o pedido de RJ? Não é assim não, tá, Rafael? Na verdade, a Lei 11.101 prevê a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil e, neste caso, há uma perfeita aplicação. Então, em sendo distribuído o pedido de RJ com irregularidade documental, e às vezes pela urgência do pedido, é comum, isso é bastante comum, o próprio advogado já consigna na petição inicial. Ele faz a relação dos documentos que ele está juntando, vou até voltar alguns slides, e aí ele indica, olha, o inciso 2 não foi cumprido porque não houve tempo hábil do contábil finalizar todos os demonstrativos financeiros, balanços. E ele já informa, eu até aconselho que se faça isso. Se você distribuiu uma petição inicial ausente algum documento, já indica de plano, isso demonstra transparência, proatividade do profissional. Então, ele já indica e já na petição inicial requer prazo suplementar para juntada. Quando simplesmente não indicar, ou o juiz vai verificar a ausência desse documento obrigatório e vai dar um despacho de emenda à petição inicial, ou então, o que também é relativamente frequente, os juízes nomeiam o auxiliar para a realização da constatação prévia. O auxiliar do juízo, quando for até a empresa, ele já vai levar uma relação de eventuais documentos pendentes, porque isso influi na regularidade da petição inicial, e leva os documentos que estão pendentes de juntada. O empresário e o advogado vai ter acesso a isso, já vai saber exatamente o que está faltando, e vai juntar no prazo determinado pelo juiz. Então, primeiro, o juiz determina a emenda da petição, o advogado tem um prazo suplementar, junta os documentos faltantes e, após isso, vai ser deferido. Aí, se não consegue juntar, estoura o prazo e não consegue juntar, o juiz pode indeferir a petição indeferir o pedido de RJ por inépcia da petição inicial e acaba o processo. A gente tem visto na prática os juízes serem bastante tolerantes, se veem que o advogado está trabalhando, peticiona, pede um prazo suplementar, então eles não têm sido extremamente rígidos em determinei 15 dias, não apresentou ou pediu uma dilação de prazos, mais 5 dias, mais 10 dias, porque está em fase de confecção, isso até é razoável para evitar o encerramento do processo e ter que se distribuir com um novo recolhimento de custas. Mas o indeferimento, Rafael, nunca é taxativo. Recebeu a petição inicial, analisou, não está preenchido, indefiro a petição inicial. Não é assim. Ele sempre determina, como prevê o Código de Processo Civil, a emenda da petição inicial. Mais alguém tem alguma dúvida em relação ao pedido, à petição inicial de RJ? Para a gente poder passar para a petição inicial de autofalência. Rafael, vamos lá. Estou abusando do senhor, professor, mas eu queria fazer mais uma pergunta. Estamos aqui para bater papo. Eu estou triste de só você estar me perguntando. Tem quase 100 pessoas na sala, esse pessoal não está tendo dúvidas? Como assim? Então, o senhor estava falando inicialmente sobre aquela possibilidade, né, que a alteração da lei promoveu, que é a questão da negociação prévia, que é feita
a questão administrativa e é levada ao judiciário e por meio de uma tutela cautelar ela é feita o pedido para aquele deferimento de uma suspensão, né, das execuções. Eu Isso. queria entender exatamente qual seria o objeto dessa tutela, isso mais para a parte processual, já que o senhor tocou nesse assunto e me causou um pouco de dúvida. Essa questão de qual seria o objeto, seria uma ação somente com esse objeto, seria uma tutela que, lógico, ela iria antecipar o pedido final, mas para promover a suspensão, seria só esse mesmo objeto? É exatamente isso. É o tipo de tutela satisfativa, processualmente falando. Por quê? Se você analisar o 20A da lei, veio da reforma, ele fala em a conciliação e mediação deverão ser incentivados em qualquer grau de jurisdição, inclusive no âmbito de recursos, nos tribunais superiores, e não implicarão na suspensão de prazos previstos nessa lei, salvo se houver consenso entre as partes. Das partes concordam, vamos suspender todos os prazos. Ah, mas e se as partes não concordam? Aí você vai para o 20B. Serão admitidas conciliações e mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial. E aí, no inciso 4º do 20B, a gente tem essa previsão. Então, quem quiser anotar, inciso 4º do 20B. Na hipótese de negociação de dívidas e respectivas formas de pagamento entre empresas em dificuldade e seus credores em caráter antecedente ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, então você entra com uma negociação antecedente ao pedido de recuperação judicial e aplica o parágrafo 1º. Parágrafo 1º prevê que será facultado às empresas em dificuldades que preenchem os requisitos que seja requerida a suspensão das execuções contra elas propostas pelo prazo de até 60 dias para tentativa de composição de seus credores. Então, uma tutela cautelar antecedente com este pedido de suspensão das execuções que pode ser plenamente satisfativa. Por quê? Eu ajuizei esse pedido de tutela cautelar antecedente para fins exclusivos de negociação preventiva, o juiz defere, suspendem-se todas as minhas execuções e constrições. Nesses 60 dias, é um universo pequeno de credores ou credores muito específicos, todos já em contato com o devedor. Nesse curto período, o empresário e devedores entram em um acordo extrajudicial, né, porque houve só uma tutela cautelar para suspensão das ações, não é uma RJ ainda, entram em um acordo, esse acordo é assinado, não precisa nem ser homologado judicialmente, tá certo? Esse acordo é assinado, termina-se o prazo de 60 dias, não se ajuiza a recuperação judicial e a tutela cautelar antecedente foi satisfativa porque surtiu efeitos exatamente naquele período. Rafael, quero o seu ok, aí está esclarecido. Tá sim, professor. Muito obrigado pelas duas respostas. Tranquilo, E parabéns dá uma pela olhada aula. depois. Dá uma olhada lá no artigo 20B, o inciso 4º e o parágrafo 1º, que também vai ficar mais claro para você com a leitura desses artigos. Muito obrigado. Pessoal, a gente tem aí, no máximo, nem 20 minutos, mas é bastante simples o que eu vou explicar em relação a pedido de autofalência e de falência. O grosso, o mais difícil de explicar realmente era essa série de documentos que são exigidos para o pedido de recuperação judicial. Quem sabe fazer petição inicial e interpretar os requisitos da petição inicial para fins de regularidade documental da RJ, tira de letra a elaboração de um pedido de autofalência ou mesmo de um pedido de falência, aí vocês vão estar divulgando pelo credor. O pedido de autofalência fica muito mais fácil de fazer essa analogia com o pedido de recuperação judicial, justamente por quê? Porque é o próprio empresário que está utilizando o instrumento da falência para encerrar suas atividades. Lembrando novamente, falência é modalidade regular de dissolução societária. Então, o empresário que,
na forma do caput do artigo 105. Devedor em crise econômico-financeira que julgue não atender os requisitos para pleitear a sua recuperação judicial, deverá requerer ao juízo a sua falência, expondo as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial, acompanhada dos seguintes documentos. Então, igualzinho lá na RJ, em vez de expor as razões da crise econômica financeira e dos seus ativos, as formas que ele intenciona solucionar com o plano, aqui ele vai simplesmente expor as razões da impossibilidade de prosseguir atuando como empresário. O endividamento chegou num padrão, é insuperável, eu não tenho ativos livres disponíveis, enfim, ele faz uma exposição de fato que vai ser confirmada pelos documentos contábeis que ele vai juntar. Então, vocês, advogados, vão fazer essa exposição de fato, que obviamente tem que estar diretamente relacionada com as demonstrações financeiras e documentos contábeis que também são obrigatórios aqui, e aí o juiz vai julgar o pedido de autofalência procedente, decretando a falência do empresário. E aí, como a decretação da falência é uma hipótese de dissolução regular, o empresário vai ter a sua falência decretada, vai ter todos os seus bens arrecadados pelo administrador judicial, alienados, pagos os credores dentro das possibilidades do ativo arrecadado até a classe que for suficiente, e depois daquilo, lembrando do fresh start, 3 anos da decretação da falência, extinguem-se as obrigações do empresário. Importante ficar isso na cabeça de vocês, porque muita gente discute que eu já escutei de diversos advogados inconformados. Eu não acredito, eu ajuizei um pedido de autofalência e o juiz fica me exigindo juntada de documento contábil, fica me exigindo balanço patrimonial, relatório de fluxo de caixa, uma série de documentos que eu não tenho nem como arrumar, não pago mais, o empresário não paga mais contador, não tem mais o que fazer. Vejam, a autofalência, assim como a RJ, é uma modalidade de ferramenta para a solução financeira do devedor. RJ, solução financeira para devedor viável, falência, solução financeira para devedor inviável. Mas ambos devem provar a sua regularidade. Regularidade na RJ para poder prosseguir empresariando, regularidade na autofalência para poder ter a sua autofalência decretada e dissolver-se regularmente. Tranquilo? Então, se vocês abrirem o 105, vocês vão verificar que no inciso 1 e no caput, né, tem uma semelhança muito grande com o inciso 2 do pedido de RJ, porque exige-se balanço patrimonial, demonstração de resultados acumulados, demonstração do resultado desde o último exercício social, relatório gerencial de fluxo de caixa, relação nominal de credores, relação de bens e direitos que compõem o ativo do devedor com a respectiva estimativa, prova da condição de empresário, então tem que ser um empresário regular para pedir a sua autofalência, relação de seus administradores nos últimos anos, tudo igualzinho o pedido de RJ, tá certo? E aí, obviamente, que são menos documentos, são só os documentos exigidos para fins de liquidação e encerramento da atividade. E aí, a revolta desses advogados que já conversaram comigo foi, bom, mas e aí? O juiz vai indeferir a petição inicial no caso de não juntada desses documentos em sua completude? Sim, é a solução que a lei dá para o caso, porque ninguém se atenta que o pedido de autofalência é uma modalidade de dissolução regular da atividade empresarial. Então, se você pretende dissolver regularmente sua empresa através da autofalência, você tem que estar plenamente regular, societariamente, contabilmente, juntando todos esses documentos da petição inicial. Tá? Então, atentem-se, basicamente não tem nada o que explicar, porque não tem nenhum documento novo em relação aos que a gente analisou
na petição inicial de recuperação judicial, basta que eles sejam juntados em sua inteireza, né? Tem que ser juntado tudo isso. E, como, aproveitando a pergunta do Rafael, o próprio 106 da Lei 11.101 fala, não estando o pedido regularmente instruído, o juiz determinará que seja emendada a petição inicial. E se ele não emenda? Indeferimento da petição inicial. Aí vocês vão falar, bom, mas aí não é um absurdo, porque esse empresário que está confessando a sua falência, mas deixou de juntar algum documento obrigatório, ele vai continuar no mercado. Não, não é assim. Porque se ele já está numa situação tão grave de endividamento, com certeza ele tem diversos credores. E aí vai passar a bola para os credores, que os credores vão ajuizar um pedido de falência contra esse devedor. A falência vai ser decretada independentemente dele ser regular ou não. A única diferença é que, ao ser decretada a falência dele, a irregularidade empresarial vai estar muito clara, né? Porque se ele não tem documentos contábeis, ele não só vai ser um empresário irregular, mas também vai responder por crime falimentar de contabilidade irregular, tá? Então, autofalência serve só para empresário que esteja regular e que pretende encerrar sua atividade. Agora, se esse empresário não está regular, não tem como pedir autofalência, provavelmente algum credor vai ajuizar esse pedido de falência. E aí o pedido de falência por parte do credor, quando vocês são advogados do credor, tem só duas situações ali que vale a pena a gente tecer observações. Normalmente, principalmente, pedidos de falência para apuração de impontualidade injustificada ou frustração da execução, que está no 94, inciso 1 e 2, eles são extremamente objetivos e simples. Por quê? Porque a prova já está pré-constituída. Tá? É uma prova documental já pré-constituída. Vou explicar por que isso. Em pedido de falência contra devedor requerida pelo credor, vocês têm que voltar de forma muito atenta àqueles slides iniciais no que diz respeito à competência do juízo. Então, vocês têm que realmente verificar onde é o principal estabelecimento, porque eu já disse, é uma competência que não se prorroga e é essencial que seja distribuída no juízo efetivamente competente do principal estabelecimento do devedor. Então, essa é uma preocupação que o advogado que vai ajuizar um pedido de falência pelo credor não ficar apenas circunscrito aos atos societários. Verifiquei aqui que a sede contratual é em São Paulo, mas tem algum outro estabelecimento? Tem um estabelecimento mais importante em termos quantitativos econômicos? Verifica as distribuições de ações, certidão de distribuição de ação cível, onde são distribuídas todas as ações. Tudo isso são elementos para você, advogado, formar a sua convicção de qual é o principal estabelecimento no momento da distribuição do pedido de falência requerida por um credor. Fechado o quesito do principal estabelecimento, aí vocês têm um procedimento, como eu disse, mais simplificado, quando for no 94.1 e 94.2. Não sei se todo mundo se lembra de cabeça, volta lá na lei ou abre aqui ao lado a lei. No 94, a gente fala na hipótese de impontualidade injustificada. Alguns requisitos se a petição inicial de vocês for para o pedido de falência com base na impontualidade injustificada. É injustificada a impontualidade de um empresário, então, de novo, tem que ser empresário, não dá para pedir falência de exercente de atividade econômica civil. O meu dentista está me devendo, eu vou pedir a falência dele. O meu advogado está me devendo, eu vou pedir a falência dele. São exercentes de atividade econômica civil, não são empresários. Então, no polo passivo tem que estar um empresário. Mas precisa estar um empresário regular? Não. Tanto faz. Falência requerida pelo credor, não importa a regularidade empresarial. É uma situação de fato. Ele é empresário de fato, ou ele é empresário irregular, ele teve o registro, mas se tornou irregular depois, você pode ajuizar o pedido de recuperação judicial contra empresário irregular.
Então, nesse inciso 1 do 94, a gente exige que tenha no polo passivo um empresário, regular ou irregular, que a gente tenha uma dívida líquida, certa e exigível, não paga, né? Como é que eu provo o não pagamento de uma dívida para fins falimentares? Protesto cambial ou especial para fins falimentares. Então, você vai distribuir um pedido de falência com base no 94, inciso 1, necessariamente tem que ter ou um protesto cambial, se for um título de crédito, ou um protesto especial para fins falimentares. Por exemplo, eu sou locador de uma empresa. A empresa está me devendo diversos aluguéis e eu vejo que a empresa é totalmente inviável, contratei meu advogado para ajuizar um pedido de falência contra o meu locatário. Posso fazer isso? Bom, vamos ver. O seu contrato está assinado por 2 testemunhas, é um título executivo extrajudicial? Positivo. Legal. Então, esse título executivo é de valor superior a 40 salários mínimos, o 94, inciso 1 também exige. Tem um piso para você ajuizar o pedido de falência contra o devedor na hipótese 94, inciso 1. Sim, mais de 40 salários mínimos. Agora, não é uma cambial, eu não vou poder fazer um protesto igual o protesto um cheque, uma duplicata. Dá para protestar contrato de locação? Sim, é o chamado protesto para fins falimentares. Você vai levar no cartório de protestos e protestar esse contrato inadimplido. O devedor, quando receber o aviso de protesto, já vai saber que seu próximo passo é ajuizar um pedido de falência. Então, não se esqueça, é requisito obrigatório para ajuizamento de pedido falimentar no 94, inciso 1, o protesto para provar que a obrigação não foi paga, para provar o inadimplemento desse pedido. Então, contra devedor empresário, título protestado, título executivo, judicial ou extrajudicial, e superior a 40 salários mínimos na data do pedido. Informação importante também que tem que ficar aí para ajuizamento de pedido de falência pelo credor. Cuidado. O 97 da lei, quando trata dos requisitos de legitimidade para ajuizamento de pedido de falência, deixa, anotem aí, 97, parágrafo 1º, o credor empresário apresentará certidão do registro público de empresas que comprove a regularidade das suas atividades. Vejam só como a lei incentiva o empresário a ser regular. Se eu sou uma pessoa física e tenho um empresário devendo para mim, eu posso ajuizar um pedido de falência com base no 94.1? Tranquilamente. Vou ter que apresentar algum documento? Nenhum. Agora, eu sou um empresário e tenho outro empresário devendo para mim. Posso ajuizar um pedido de falência? Somente se eu for regular. Então, quando vocês atenderem a um cliente que pretende pedir a falência do seu devedor e ele for empresário, não se esqueçam de juntar a petição inicial à regularidade do autor do pedido, porque isso pode gerar indeferimento da petição inicial ou até mesmo a citação do devedor e, em contestação, o devedor suscitar essa ausência do requisito do parágrafo 1º do 97 e gerar o quê? O indeferimento do pedido após a citação, com condenação, inclusive, em honorários sucumbenciais. Então, fica uma dívida aí muito importante para que vocês somente ajuizem pedido de falência contra outro empresário, se o autor for empresário, se ele for também regular. Frustração da execução, que são as duas hipóteses com prova pré-constituída, 94, inciso 1 e inciso 2. Frustração da execução basicamente muda o seguinte: você inicialmente entrou com uma execução contra o seu devedor empresário. Esse empresário incorreu na chamada tríplice omissão, não pagou, não depositou em juízo, não nomeou bens à penhora. E não foram localizados bens nas diligências do oficial de justiça. A partir de então, você pode simplesmente pedir para que o juiz emita uma certidão, prolate uma decisão de frustração da execução com emissão de certidão, e com base nessa certidão vocês vão ajuizar o pedido de falência. Por quê? Porque você já tentou
pelas vias próprias, que é a execução, cobrar a dívida não foi pago, a única alteração aqui é que independe de pedido do protesto do título e independe do piso de 40 salários mínimos. Então, posso pedir uma falência por uma dívida de R$1.000? Sim, em caso de frustração da execução. Tem uma execução frustrada no valor de R$1.000, peço uma certidão, ajuizo um pedido de falência, acabou o problema. Tranquilo? Aí tem alguns comentários aí, depósito elisivo, né? Uma vez citado o devedor... Ele... Professor. Pode falar, Sérgio. Oi, professor. Tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta com respeito a essa parte. O professor Ifan, há 2 dias, comentou que durante os 2 anos, se houver frustração no pagamento por parte do devedor, poderia se pedir a falência. É nesse artigo 94 aqui que vai processar a mesma situação? Peraí, eu não entendi a pergunta, na verdade. Durante 2 anos, o quê? Foi feito o RJ, né? Sim. Recuperação judicial. Aí o devedor, ele não pagou os credores conforme o plano que foi estabelecido. E aí, nesse interim, os credores, um credor, pedem a falência porque não cumpriu com o plano. Né? Uhum. No artigo 94 que a gente enquadra a situação, ou tem um outro artigo que vai nesse? Não, tem outro artigo, eu já vou citar aqui para você, ó, 61. Dá uma olhada no artigo 61. Parágrafo 1º. A situação é a seguinte, eu vou explicar, depois vocês deem uma olhada no artigo 61. Se o empresário está em recuperação judicial, a gente tem que lembrar da sujeição das dívidas à recuperação judicial. Quais dívidas estão sujeitas? Pelo 49, depois deem uma olhada no 49, todas as dívidas existentes na data da distribuição do pedido estão sujeitas, tiradas aquelas exceções do parágrafo 3º e 4º. Então, seja dívida vencida ou vencida, ainda está sujeita ao plano de recuperação. Começou a recuperação judicial. As dívidas posteriores não estão sujeitas. Se o empresário está em recuperação judicial e não paga dívidas posteriores à recuperação, esse credor pode pedir a falência dele? Pode. Ele vai ajuizar um pedido de falência por dívidas posteriores. Agora, diferente aprovou o plano de recuperação judicial, deixou de pagar parcela do plano durante aqueles 2 anos da fiscalização. Precisa ajuizar pedido de falência? Não, ele ainda está no período de fiscalização. Então, o credor que não foi pago vai peticionar, o advogado do credor vai peticionar no processo de RJ durante os 2 anos, o juiz vai intimar a devedora, a recuperanda, olha, você pagou, não pagou? Não pagou, ele convola a recuperação judicial em falência por descumprimento de obrigação do plano de recuperação. Então, obrigação vencida referente ao plano de recuperação não paga nesses 2 anos, é a hipótese de convolução do processo de recuperação judicial em falência. Não precisa de um novo processo. Esse mesmo processo vira uma falência. Vai ser o mesmo número, só vai mudar a categoria ali. Em vez de recuperação, vai virar uma falência. Vai vir uma decisão incidental de decretação da falência. Tranquilo? Perfeito, obrigado. Bom, procedimento só para fechar a aula, depois eu abro uns 5 minutinhos aqui para dúvida. O procedimento para apuração dos atos de falência, depois deem uma olhada no 94, inciso 3, é totalmente diferente do inciso 1 e 2, porque, na verdade, não há prova pré-constituída, né? O credor vai ter que provar alguma das hipóteses de atos de falência que estão previstos no 94, inciso 3 e suas alíneas. Então, pode ser um processo um pouco mais longo, a dilação probatória, porque vai se admitir todos os meios de prova, inclusive provas testemunhais, defesa, porque não se trata de uma dívida vencida. Até um credor com uma dívida vincenda pode ajuizar um pedido de falência para apuração dos atos de falência, mas a gente não vai ter tempo aqui para discutir com maior profundidade isso. Bom, meus caros, espero que a gente tenha conseguido, assim, de forma panorâmica, pelo menos entender o que envolve a elaboração de uma petição inicial de cada um desses casos. De RJ a gente viu com mais profundidade, autofalência também.
falência de forma um pouco mais simples, mas porque é uma petição mais simples, não tem tantas questões práticas e pontuais, pegadinhas, que vocês possam cair ali na distribuição de um pedido de falência, seja do inciso 1, 2, do 94, principalmente. Agradeço a presença de todos, a atenção de todos, embora muito quietinhos, poucas dúvidas. Eu fico à disposição aqui para eventuais dúvidas ou comentários. Estou vendo aqui muita gente agradecendo, foi um prazer enorme, gente. Espero estarmos juntos. Temos já uma palestra marcada na sede da OAB de São Bernardo. Se informem lá no site da comissão, não estou com a data exata agora, mas é no final de novembro. Quem tiver interesse no tema, vai ser um prazer conhecer vocês presencialmente por lá. Estaremos vai estar o doutor Odair, a doutora Cibele e outros membros da comissão.